Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí à casa de uma vez. Com muita alegria, né? Vamos estar reunidos hoje para mais um estudo do Evangelho, sobre a luz da doutrina espírita. Nós estamos na sequência aí do estudo das leis morais. Está no capítulo 3 do Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos falar da lei de liberdade. Quem vai trazer para nós o estudo é o Sr. Mendes. E para que possamos então começar, nós vamos fazer a nossa prece. Vamos então acelerar nossos corações, para que possamos contactar com o alto, estando mais próximo de Deus, nosso Pai, ao Vladimir Mendes, toda a sua equipe, o amparo, o auxílio nessa noite, que possamos receber esse estudo, para que possamos progredir, para que possamos caminhar com mais leveza, que possamos entender a necessidade da nossa jornada aqui nesse planeta. Rogando a Jesus, nosso Mestre amado, a sua luz, a sua paz, esteja conosco hoje e por todo sempre. Que assim seja. Vamos convidar nossos companheiros. Boa noite. A paz do Mestre Jesus possa nos envolver, possamos fazer um estudo útil para todos nós, né? E quem fala é o primeiro a receber as lições, então vamos torcer para que a gente possa refletir sobre o Evangelho de Jesus. As leis divinas estão, o Allan Kardec colocou essas leis, dividiu essas leis sabiamente em 10 categorias, e uma delas, que nós vamos ver hoje, é a lei da liberdade. Liberdade é um desejo de todos nós espíritos, queremos ser livres, mas essa liberdade é um tanto desconhecida ainda para nós. Que liberdade é essa? Liberdade de ir e vir, liberdade de fazer as coisas que nos dá vontade, liberdade de pensamento. Então eu anotei algumas particularidades aqui para a gente conversar e refletir um pouco a respeito. O desejo de ser livre é uma coisa inata em nós espíritos, né? Todos nós temos o desejo de ser livre. Qualquer situação que nos atrapalhe um movimento sequer da nossa vontade é um cerceamento da nossa liberdade e ninguém gosta. Então todos nós temos isso nato, nós já nascemos com essa disposição de sermos livres, queremos fazer o que nós quisermos, irmos aonde quisermos a qualquer momento, né? Então faz parte da nossa herança divina isso. Desde a nossa criação, Deus nos concedeu esse direito de ir e vir, de ser livre. A busca da liberdade é tão natural como a busca da luz pela planta. É seguramente o ensejo e o anseio de todos os impulsos mais fortes dentro dos experimentados pelos que têm a capacidade de sentir. Mas, se nós temos esse desejo tão forte de sermos livres, de exercermos a liberdade, por que é que pelo egoísmo, pelo orgulho, pelas nossas vaidades, a gente cerceia muitas vezes a liberdade do outro, em função da nossa liberdade? Se nós temos o anseio de ser livre, de irmos e ir e vir de qualquer lugar que quisermos, a qualquer momento, o nosso irmão também tem esse mesmo direito. E, no entanto, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo faz com que, em muitos momentos, a gente vai tolher a liberdade do outro, vai atrapalhar o que o outro exerça também
esse direito. Então, em função também, é claro, que é o orgulho, a vaidade e o egoísmo, em função da nossa condição ainda de espíritos inferiores, de estarmos ainda habitando um mundo de provas e expiação, onde a maldade, onde a dificuldade, a dor prevalece em cima da razão e em cima do respeito aos direitos do outro. Então, é uma situação normal, não é justo nem correto, mas é normal perante a nossa evolução, o patamar evolutivo que nós estamos. Jesus foi condenado porque foi acusado de insuflar o povo contra os costumes locais. Muitas vezes o povo exercia a liberdade. Jesus exercia a sua liberdade, respeitava a liberdade do outro. No entanto, foi um dos motivos dele ser aprisionado e ser crucificado. Então, se esses 2000 anos que se passaram, desde as pregações de Jesus, houvessem sido postos em prática os ensinamentos do Evangelho, então, se desde aquela época, se nós aproveitássemos os ensinamentos do Cristo, a coisa seria diferente, né? O homem teria aprendido que a sua liberdade termina exatamente onde começa a liberdade do seu próximo, e que não lhe é lícito impor a outro aquilo que ele não quer para si próprio. Então Jesus deixou os 2 mandamentos importantes, resumidos toda a lei nesses 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo, não fazer ao outro aquilo que eu não quero que seja feito a mim. Então, se eu quero ser livre, ter meus direitos respeitados, a primeira coisa que eu tenho que fazer é respeitar o do meu próximo, porque a minha liberdade, ela não é total. Nós não temos a liberdade total, nós temos a liberdade relativa, porque a nossa liberdade, ela só vai até onde começa o direito do outro. Eu não posso ultrapassar esse limite. E é o que acontece muitas vezes. Nós ultrapassamos esse limite em função da nossa vontade. Eu quero ser, quero ter, e vou adquirindo e vou conseguindo, passando por cima dos direitos do meu irmão, cerceando a liberdade do meu irmão. A liberdade de ir, muitas vezes, a gente até hoje, nós estamos em 2023 depois do Cristo, e a gente vê que até hoje tudo isso acontece em muitos lugares. Cerceia-se a liberdade do outro. O processo de escravidão é uma coisa que acontece em muitos lugares ainda, de formas às vezes velada, mas acontece. Então nós cerceamos a liberdade de ir e vir, o direito da pessoa lutar pelos seus sonhos, pela sua vontade, pela sua própria vida. Nós estamos sempre nos colocando como dificultador do caminhar do meu próximo em função da minha vontade. Então eu quero mais, eu quero ser, eu quero estar no topo da colina. Então eu passo por cima de todo mundo. Então nós temos essa liberdade, ela muitas vezes é cerceada. Mas nós temos também a liberdade de pensamento. E a liberdade de pensamento, ela é livre. Ninguém consegue impedir que nós pensemos. Nós não conseguimos impedir o outro de pensar. Ele pensa livremente. Claro que nós podemos impedir o outro de executar aquilo que pensou, de exteriorizar o pensamento. Aí, daí para frente, entra esse processo de cercear, de tolher. Então o outro, ele consegue pensar livremente, só muitas vezes não consegue
executar, colocar em prática aquilo que pensou, aquilo que idealizou para a sua caminhada, para a sua vida. Jesus foi acusado e condenado por ensinar que somos todos livres e que perante Deus todos temos o mesmo direito. E é tão fácil entender que se somos todos filhos de um mesmo Pai, justo, bom, temos todos o inalienável direito de igual quinhão de liberdade. Então nossa liberdade também é igual. Nós temos os mesmos direitos, somos filhos de Deus, do mesmo Pai. Deus nos criou simples e ignorantes de conhecimentos para que nós caminhássemos, aprendêssemos a amar uns aos outros para voltar até Ele. E é exatamente essa caminhada que é o importante para nós, que nós caminhemos atentos às nossas atitudes, porque o outro do meu lado está caminhando também. O outro, às vezes, ele é mais sensível do que eu. O outro é mais fraco em decisões, em compreensão, porque nós nascemos ignorantes, fomos criados ignorantes, mas a caminhada é cada um por si, cada um tem que fazer a sua. Então o desenvolvimento, ele não é igual para todo mundo, e eu preciso respeitar esse meu irmão. E eu muitas vezes abuso da minha superioridade intelectual que eu vou adquirindo nas caminhadas e sobreponho o outro. Faço com que aquele outro se sinta acanhado de dar um passo, acanhado de caminhar livremente. Então, essas reflexões é que nós precisamos de ter, porque Jesus diz: conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa verdade vai nos libertar de quê? E que verdade é essa? A verdade vai nos libertar de nós mesmos, daquilo que nós cultivamos no nosso coração, de egoísmo, de orgulho, de vaidade, daquilo que nós cultivamos de desprezar o outro, de achar que somos o privilegiado, e por isso agimos sobrepondo a essa liberdade que o outro deveria ter igual a mim. Então é disso que eu preciso de ser salvo. A verdade vai me salvar dessas coisas, salvar de mim mesmo. Agora, essa verdade, que verdade é essa? Essa verdade é o Evangelho de Jesus, são os ensinamentos que nós estudamos e que nós aprendemos durante a nossa caminhada. Por isso é importante o estudo, conhecer. Nós precisamos saber quem somos, saber que eu sou um espírito criado por Deus, simples, ignorante. Estou numa caminhada junto do meu próximo, que foi criado igual a mim, que é filho de Deus também, então é meu irmão. Então a verdade que faz com que eu saiba que eu não sou melhor do que o outro, que eu sou igual a ele, fui criado igual, e que nós devemos uns ajudar os outros nessa caminhada para chegarmos ao mesmo tempo junto do Pai. Essa é uma verdade que precisamos saber. Nós precisamos aprender as muitas moradas na casa do meu Pai, que Jesus disse. As muitas moradas, os mundos felizes que existem, os mundos onde o sofrimento já foi banido das nossas vidas. Esse mundo onde nós descansamos dessa corrida sofrida de um mundo primitivo, de um mundo de provas de expiação, como é esse que vivemos hoje. Nós precisamos conhecer que existem outras moradas felizes, e que para nós galgarmos essa morada é preciso estarmos com a veste nupcial. A nossa vestimenta, ela tem que me dar direito de entrar para um desses mundos mais felizes. Se eu não tiver vestido a minha roupa nupcial, a minha roupa de gala, eu não entrarei nessa festa que são os mundos felizes. No festim de bodas, veio nos mostrar exatamente essa verdade. Quando
aquele rei que faz uma festa de casamento para o filho dele e convida as pessoas para estarem naquela festa. Muitos se negaram a ir, outros sempre deram muitas desculpas, e por fim o rei mandou chamar todo mundo, e o salão de banquete, o salão da festa se encheu. Eu digo festa porque Jesus sempre comparou o reino de Deus como uma festa de casamento, porque o casamento é o símbolo da união, a união do homem com Deus, porque por isso Jesus exemplificava o reino de Deus como essa festa de casamento. Então o salão cheio, como esse aqui, e o rei chega e fala: aquele moço que está sentado lá naquela cadeira está sem a veste nupcial, vamos retirá-lo, colocar para fora, onde haverá prantos e ranger de dentes. Eu estou falando resumidamente a parábola, mas quem quiser ler lá no Evangelho, ela tem mais alguns detalhes, mas basicamente é isso. Então o que é essa roupa nupcial? É exatamente a condição que dava àquelas pessoas de estarem naquela festa, naquela comunhão com Deus. E essa roupa nupcial é o nosso corpo espiritual. O nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, que reflete o que somos, reflete a nossa educação espiritual, reflete a nossa evolução. Esse corpo espiritual que brilha quando somos felizes nas nossas atitudes, quando somos felizes nos nossos pensamentos. Esse corpo espiritual que nos permite entrar no mundo melhor. Mas se nós assim não agimos, nosso corpo espiritual não reflete essa roupa bonita, essa roupa de gala, reflete um farrapo, muitas vezes, de tantos erros que cometemos, de tantas vezes viramos as costas para as leis de Deus, para as leis divinas. Então o nosso corpo espiritual, a nossa roupa, a nossa vestimenta, ela não me permite adentrar a lugares mais felizes. Eu preciso vestir uma roupa adequada. E como eu visto essa roupa adequada? Me despido dos farrapos, me despido das energias negativas, dos vícios, me despido do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Então eu conhecendo a verdade, sabendo de tudo isso, eu consigo lutar contra mim mesmo, e aí eu vou me salvar, eu mesmo lutando contra esses defeitos e esses vícios que eu trago no meu coração, na minha alma, desde que fui criado lá no mundo primitivo e venho caminhando até hoje. Ao examinarmos os maus exemplos religiosos, podemos compreender por que pôde a nossa civilização cristã ter abrigado algo tão ignominioso como a escravidão. Como puderam aqueles que pregavam a mensagem de Cristo conviver com essa violação do direito de ser livre? Então nós vemos essa distorção da palavra do Cristo, desde lá do século XIII, lá do século passado, dos séculos passados, onde em nome do Cristo, a própria igreja sacrificava as pessoas por esse cerceamento de liberdade, proibia as pessoas de serem autênticas, de ter o seu próprio credo, de acreditar e de agir de acordo com a sua consciência. Então, desde aquela época, a gente vem sofrendo isso. Mas nós que possivelmente estávamos lá também nesse período, muitas vezes fomos coniventes com essa ideia, muitas vezes participamos ativamente dessa forma de punição, de escravidão que acontecia às pessoas mais humildes. Mas hoje nós já temos um largo conhecimento e uma larga escola à nossa disposição, que são os livros da doutrina, é a própria doutrina espírita que nos vem clarear esse entendimento.
nos traz de forma tão clara que parece impossível que a gente até hoje ainda continua agindo de forma inadequada, muitas vezes. O pensamento é muito livre, mas não é tão livre quanto a gente pensa que é. O pensamento atrai. O pensamento é uma energia que se materializa no plano espiritual. E se materializando, ela praticamente se torna executável. Talvez não por nós, mas outras mentes que nos acompanham, outras mentes que nos observam, aproveitam muitas vezes do nosso pensamento materializado lá no plano espiritual para poder agir eles. E eu sou o corresponsável por isso, porque partiu de mim esse pensamento. Então o pensamento é livre, mas mesmo ele sendo livre, ele tem que ser cerceado por nós. Ele não vai ser cerceado por outras pessoas, por outras mentes, mas por nós mesmos, na vigilância. Porque eu sei que se eu pensar uma coisa que vai prejudicar o meu próximo em algum momento, em qualquer tipo de situação, eu posso ter certeza que essa minha vontade, esse meu pensamento, apesar de eu não executá-lo, será plasmado no plano espiritual e ficará à disposição de outras mentes, que talvez não tenham a mesma fortaleza que eu de não colocar em prática, de poder resistir, e vai aproveitar a ideia, a minha ideia, e vai cometer o erro que eu pensei. E eu vou ser corresponsável por isso. Então o pensamento também ele é livre, ninguém cerceia o pensamento de ninguém, mas deve ser cerceado por nós, dentro do bom senso, dentro do conhecimento do Evangelho, dentro dos ensinamentos do Cristo. Então, se a atitude não é conveniente de ser tomada, vou evitar de pensar. Eu vou pensar mal das pessoas, eu estou emitindo uma energia negativa para aquela pessoa, estou emitindo energia negativa que vai atrair para junto de mim, para aquela ideia, outras mentes, e são muitas mentes, nós não sabemos. Estamos rodeados de uma série de espíritos, que são as testemunhas que nos acompanham. E muitos desses espíritos têm algo a ver, se estão me acompanhando muitas vezes, também tem algo a ver com quem eu estou pensando. Também são ligados na mesma pessoa. Talvez são ligados por débitos. E quando eu penso numa ideia de fazer mal, eu já dei a ideia para os outros fazerem. Então o pensamento, a gente pode realmente pensar à vontade, mas não devemos pensar sem raciocinar, sem pôr o Evangelho à frente, para que a gente não cometa esse tipo de atitude, nos trazendo mais prejuízos para a nossa vida. Porque cada errinho que a gente acha muitas vezes que é insignificante hoje, pode nos atrasar séculos na nossa caminhada evolutiva, dependendo da situação. Então é muito mais inteligente que a gente sempre vigie aquilo que a gente faça, mesmo em termos de pensamento. Nós somos livres para fazer tudo o que quisermos, desde que não interfiramos no direito do outro. Quando o uso da nossa liberdade interfere negativamente na vida do nosso próximo, incorremos em falta perante as leis eternas. Por isso é necessário usarmos a nossa liberdade com sabedoria, a fim de não nos tornarmos vítima de equívocos. Entretanto, há muita confusão entre liberdade e libertinagem. É uma outra situação. Quantos, em nome da liberdade de expressão, agridem outras pessoas através do mau uso da palavra? E o que dizer daqueles que, noite adentro, no pretenso uso da sua liberdade, desrespeitam o direito do sono de outras pessoas?
tenho o direito de falar, a liberdade de expressão, não vou ficar agredindo as outras pessoas. Muitas vezes a gente faz. Respeitar o sono das pessoas, que são coisas simples que a gente vê. Muitas vezes você está dormindo, trabalha o dia inteiro, cansado, precisando de descansar. Aí o seu vizinho põe uma música lá, um sonzão, uma batucada lá na casa dele, e acorda toda a sua casa, você não consegue dormir mais. Ele tem liberdade de fazer isso, mas ele está cerceando o seu direito. Então, o direito dele ultrapassou a barreira do limite. Ele pode ouvir a música a noite toda, se ele quiser, na casa dele, mas desde que o som permaneça entre as quatro paredes dele. Não precisa de ultrapassar o limite da casa dele e entrar dentro do meu quarto para me abordar e não me deixar dormir. Então, é o que ele fala aqui. O que dizer daqueles que noite adentro, no pretenso uso da liberdade, desrespeitam o direito do sono de outras pessoas? Quantos, usando a liberdade de dirigir seu carro, não imprimem velocidade excessiva, pondo em risco a vida do seu semelhante? Quantos não dirigem embriagados, saem das festas, sabem que as leis, é preciso que haja esse problema das leis, é uma coisa interessante. Moisés foi obrigado a criar leis severas para que aquele povo da época selvagem fosse domesticado de uma forma geral, agissem mesmo de medo, respeitando o outro. Então ele criou leis do dente por dente, olho por olho, coisas desse tipo, para que aquele povo pudesse compreender, porque eles só viviam através da violência, era povo saído da selvageria. Eles não compreendiam o amor ao próximo, o respeito ao outro, nada disso existia naquela época. Então era preciso leis severas. E hoje nós precisamos de leis também para conter certos abusos de liberdade. A gente vê as pessoas, existem as leis de trânsito, infelizmente ainda são bastante maleáveis, né? Mas existem as leis, mas as pessoas não respeitam. A pessoa que sai de uma festa, sabe que não pode dirigir embriagado sob o efeito de álcool, dirige e acontecem os acidentes que a gente tem visto nas reportagens aí. Acidentes gravíssimos, tirando a vida de outras pessoas, que poderiam ser evitados. Isso é um abuso da liberdade daquele que deveria ter ficado contido, não sair dirigindo porque bebeu, porque sabe que existe a lei, sabe que não é conveniente fazer, que não deve fazer essas coisas, mas não liga para o outro, não liga para o direito do próximo. O orgulho e a vaidade faz com que só pense em si próprio. Então, são situações a refletir também, né? Entretanto, é lícito se pergunte se uma sociedade que cultiva os ideais de liberdade tem o direito de encarcerar alguém. Pode parecer um paradoxo que as civilizações mais avançadas, onde os conceitos de liberdade são os mais profundos, possam prever a restrição de liberdade de uma criatura, encarcerando-a. Todavia, essa atitude, se olhada sob outro prisma, pode ser vista como a defesa do direito de outras criaturas, prejudicadas pelo mau uso da liberdade por parte daquele que ainda não aprendeu a viver livremente. Então, é uma reflexão também. Porque eu tenho direito? Por que o Estado tem direito de prender? Existe a polícia, existe as penitenciárias de prender, tirar a liberdade do outro. Parece um paradoxo, mas é porque aquele outro ainda não aprendeu a exercer o uso da sua própria liberdade. E essa atitude, ela vem em defesa da coletividade. Então a polícia prende para proteger a coletividade de uma pessoa que não aprendeu a exercitar o uso da sua própria liberdade.
O exemplo maior a respeito do uso da liberdade foi dado por Jesus, que nunca invadiu a área de decisão de quem quer que fosse. Ele foi, sem sombra de dúvida, o espírito que mais respeitou a liberdade do próximo, nunca impondo nada a ninguém. Seus ensinamentos sempre foram lançados como sementes do bem e da verdade, sem a exigência de que a criatura os assimilasse imediatamente e se modificasse da noite por dia. Por sentir em profundidade essa postura do Mestre, é que Paulo de Tarso disse: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, o exemplo de Jesus, né? Ele nunca invadiu a decisão de ninguém, mas a pessoa tem que seguir os seus conselhos. Não é que ele obriga, mas para conhecer a verdade é necessário seguir os passos de Jesus. Jesus foi respeitador de todas as verdades, de todas as pessoas. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está em João, lá no capítulo 8 de João. Com tal afirmativa, o Mestre certamente nos quer dizer que a verdadeira liberdade é aquela do Espírito, nascida da compreensão, do entendimento das leis da vida, pois à medida que o Espírito conhece a verdade, aprende a usar a sua liberdade com sabedoria, em consonância com os princípios de respeito à liberdade do próximo. E onde está essa lei? Na nossa consciência. Todas as leis divinas estão na nossa consciência. Então basta que a gente pare um pouco para refletir. Essa frase de Jesus, não faça ao outro aquilo que não quer que o outro te faça, tem uma sabedoria muito grande. Se eu for pensar sempre, se eu sempre for me colocar no lugar do outro, quando eu for tomar alguma atitude, eu possivelmente vou deixar de fazer. Se eu me colocar no lugar do outro e procurar sentir o que ele possivelmente sentirá na minha atitude, eu possivelmente vou deixar de fazer. Porque nós, apesar de estar num patamar evolutivo, ainda num mundo onde a dificuldade prevalece, nós já caminhamos muito. Nós não somos espíritos perfeitos, mas também não somos espíritos perdidos assim, não. Nós já ganhamos muito conhecimento. A nossa mente, o nosso coração, ele já é maleável, ele já sente o sofrimento do outro. Mas nós precisamos de pensar mais um pouco, contar até 3, porque ainda o nosso instinto fala primeiro, a gente pensa depois. Outro dia a pessoa me falou assim, eu já penso muito quando eu tenho que lidar com o próximo, de como eu vou lidar com ele, mas quando eu penso, eu já estou na metade da atitude, porque eu já tomo a atitude muitas vezes, e aí na hora que eu tomo aquela atitude eu penso, aí eu tenho que regredir naquilo, eu paro, mas eu já tomei a atitude, porque a gente ainda, o nosso instinto ainda fala mais alto, ele tem mais força, rapidamente ele toma a dianteira, e o nosso coração vem logo em seguida à nossa mente. Então nós precisamos exercitar exatamente, o pensar antes, aquele de conta até 3, porque você tem o impulso, mas você respira fundo antes e deixa o coração falar. Aí a gente vai saber, nós vamos começar a agir de forma diferente, porque nós já somos bem melhores do que éramos na nossa vida passada. Essa encarnação é melhor que nossa, de todos nós. Nós chegamos aqui, estamos aqui numa casa, ouvindo uma palestra sobre o Evangelho. Nós viemos porque quisemos vir, quer dizer, o nosso coração já está nos levando para as coisas boas,
a gente já pensa, a gente já reflete e a gente já tem um certo domínio sobre essas atividades, essas atitudes que a gente toma. Mas é um certo, ainda precisamos de vigiar. É aquilo que Jesus disse: vigie e ore. Vigiar para identificar os impulsos que vão nos acontecendo. E ore para que a gente consiga refletir a tempo de tomar as atitudes que vêm nesse impulso. Então, vigiar e orar. E ore porque se nós orarmos, nós vamos sentir fortes para resistir. Porque vamos ter a ajuda do nosso anjo de guarda, dos espíritos bons que estão nos acompanhando, que preocupam com a nossa caminhada, vão nos ajudar. Se nós abrirmos a nossa mente para receber as intuições desses espíritos, a gente consegue vencer todas essas dificuldades. Mas é preciso vigiar, é estar atento antes de tomar as atitudes que nos leem. Uma pessoa sensata deve pensar: será que a minha liberdade não está esbarrando na liberdade de direito do meu próximo? É isso que nós falamos. Será que estou observando em relação aos outros o mesmo direito que eu desejo seja observado em relação a mim? São as coisas que nós temos que pensar antes de agir. Então isso é um vigiar. Quando eu quero pensar essas coisas, eu estou vigiando a minha mente, vigiando meu coração. Eu posso ter vontade, mas eu vou ter que brecar essa vontade antes dela se tornar ato, antes dela virar atitude. Sempre. Não é difícil, mas é trabalhoso. Como diz o Marcelino, trabalhoso, mas a gente consegue. Então, se a gente for lá no Livro dos Espíritos, então vamos pegar aqui o Livro dos Espíritos e vamos falar um pouco sobre o que a espiritualidade vem nos dizer sobre a liberdade. Allan Kardec, na questão 825 do Livro dos Espíritos, pergunta para a espiritualidade: haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? E a espiritualidade responde: não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. E em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Como é que ele poderia gozar de absoluta liberdade? Aí a resposta é interessante: nasce do eremita do deserto. Desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Então, se eu quero liberdade absoluta, eu tenho que ir lá para o alto do monte, virar um eremita e viver sozinho. Que aí eu posso ter liberdade total, que não estou prejudicando ninguém, estou lá sozinho. Mas mesmo assim, essa é a minha parte. Tem os animais, tem as plantas, as árvores, que eu tenho que respeitar também. Então o direito de respeito é com a natureza, toda ela. Não é só com o homem é o principal, mas é toda ela. Eu tenho que respeitar os animais, o direito deles de viver, o direito deles de arrumar um cantinho para poder esconder das tempestades, para dormir. Eu não posso ir chutando os animais à minha frente para poder topar o lugar deles. Então, mesmo lá no monte, lá no alto, eu tenho a minha liberdade absoluta, basicamente. Mas eu tenho que observar a questão do ambiente à minha volta. Aí Allan Kardec continua perguntando: a obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o de pertencer a si mesmo? Então a pergunta: se eu começar a respeitar o direito do outro, eu vou perder o meu direito de sentir dono de mim? Porque eu estou cedendo algum espaço ao outro, estou respeitando o direito dele. Será que eu estou deixando de ser dono de mim mesmo? Essa é a pergunta.
Aí a resposta: de modo algum, porquanto este é um direito que lhe vem da natureza. Então a natureza respeita. A natureza não se sente injustiçada ou que está perdendo direitos em dividir duas plantas o mesmo espaço, dois animais o mesmo espaço. A natureza respeita. Então ele fala: a obrigação de respeitar os direitos da lei não tira do homem o direito dele ser dono dele mesmo, de forma alguma. E aí ele continua perguntando: como se podem conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costumam exercer no seu lar e sobre os seus subordinados? Ou seja, como é que a gente, aqui ele pode conciliar, o homem pode conciliar essa observância da lei sobre a autoridade de um chefe, muitas vezes, que não pensa dessa forma, dentro do próprio lar, com os seus parentes, esposa? Como é que ele pode conciliar isso? Aí vem a resposta: eles têm a compreensão da lei natural, ou seja, da lei divina, têm a compreensão, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Então, aquele que é o chefe, ele compreende a lei, mas ele é orgulhoso e egoísta. Então, isso faz com que ele sobreponha a essa lei, né? Quando não representem calculadamente uma comédia, sustentando princípios liberais, compreendem como as coisas devem ser, mas não as fazem assim. Então eles sabem da lei, mas eles não agem como tal, por vontade própria. Ele não é por ignorância, é por vontade, é porque o egoísmo fala mais alto. Então eles têm a sua parcela de culpa na lei divina, quando ele está cerceando o outro, sabendo que ele está errado. Aí vem a parte da escravidão. Na questão 829, o Allan Kardec pergunta o seguinte: haverá homens que estejam por natureza destinados a ser propriedade de outros homens? Então existe alguém que nasce para ser escravo? Será? Aí vem a resposta: é contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. Ela desaparece com o progresso. Como gradativamente desaparecerão todos os abusos. É contrária à natureza, à lei humana que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional e ao degradado moralmente. É isso aí. Então, aquele que promove a escravidão, ele está agindo contrário à lei divina. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela aproveitam, embora só o façam conformando-se com um uso que lhes parece natural. Então, se eu estou num lugar onde a escravidão é aceita, por exemplo, vamos dizer que eu vou para um país onde é permitido ter escravos. Aí é o que ele pergunta: o que eu tenho que pensar a respeito, né? Se eu estou num país onde a escravidão é natural, eu posso ter um escravo? Será? E aí vem aqui, ó: o mal é sempre o mal, e não há sofisma que se faça torne uma boa ação a má. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo.
aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado da violação da lei da natureza. Mas nisso, como em tudo, a culpabilidade é relativa, tendo-se a escravidão introduzido nos costumes de certos povos, possível se tornou que de boa fé o homem se aproveitasse dela, como de uma coisa que lhe parecia natural. Então, muita gente, eu estou num país onde a escravidão é normal. Se eu tenho um escravo, lá onde eu estou, eu vou tratá-lo como escravo, eu não tenho a responsabilidade, não sou eu que estou escravizando. Quem está escravizando é aquele que não tem conhecimento. Muitas vezes essa responsabilidade é muito relativa. Se eu estou vivendo num país onde a escravidão é natural, onde as pessoas escravizam sem conhecer a lei, ela acha que aquilo é normal, ela vai ter uma parcela de culpa menor, porque a culpa é proporcional ao conhecimento. Mas aquele que conhece, que se aproveita da situação, tem a culpa maior dessa violação, porque ele sabe que não é permitido. Então, se eu estou num lugar onde tem escravos, eu vou tratá-los como escravos. Não, eu sei que não devo tratar como escravo, porque escravizar as pessoas não é contra a lei divina. Eu não tenho como resolver o problema, porque não sou eu que estou escravizando, mas eu tenho que tratar o outro como meu irmão. Eu tenho que tratá-lo com a dignidade de um irmão, de um ser humano, e não como um escravo. Porque senão eu vou ser mais culpado do que o que está escravizando, porque o que está escravizando, às vezes ele não tem o conhecimento que deveria ter, porque senão talvez ele não tivesse fazendo aquilo. É interessante isso, né? A liberdade de pensar. Vamos lá no Livro dos Espíritos, vai dizer o seguinte: haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Então, existe alguma coisa que o homem tem de absoluta liberdade? Aí vem aquela que nós falamos no início. No pensamento, goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não admite barreiras. Então, o pensamento, você não consegue criar uma barreira para ele não acontecer. Pode-se deter-lhe o ímpeto, porém, não aniquilá-lo. Você pode deter o ímpeto, o cara está pensando em ter umas ideias malucas lá, você pode tentar dissuadi-lo, tentar deter aquela ideia que ele está tendo, tentar entrar no meio, mas não tem como você evitar que ele pense, né? É responsável o homem pelo seu pensamento? Olha, pergunta interessante, nós já falamos lá na frente. Perante Deus somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. Então, o homem é responsável pelo seu pensamento. Quando nós vamos cair naquela situação, eu penso, o outro executa. Então, eu sou responsável, co-criador da atitude do outro. A atitude má, muitas vezes que eu pensei, idealizei. Muitas vezes eu estou ali com a raiva danada de uma pessoa e estou desejando, bolando um modo de fazer mal a ela, de vir criar um processo de vingança sobre alguma coisa que me aconteceu, mas estou sendo tirado de ideia pelos meus anjos de guarda. Não, isso não. E eu estou pensando, estou formatando uma atitude que lá no plano espiritual está se mostrando claramente para os outros espíritos que estão ali. E algum espírito ali pode achar interessante tomar como interessante aquele pensamento e sair para executar. E eu sou responsável, porque partiu da minha mente, do meu coração, mesmo que eu mude de ideia e falar, vou largar para lá. Mas já pensei e já focou lá. O nosso pensamento, ele forma imagens. O nosso pensamento é uma matéria, é uma energia. Se eu penso, eu formo essa imagem lá no plano espiritual. Eu plasmo essa imagem. E quanto mais eu penso, mais eu fortaleço aquela imagem. Se eu tiver um pensamento forte, com aquela vontade, até corpo o pensamento tem.
ele é até colorido, bonito lá no plano espiritual. E as outras mentes estão observando aqui, vão chegando. Por que os vícios são muito difíceis da gente largar? Além do nosso organismo, que muitas vezes se torna dependente, né, que isso é uma situação que a gente tem dificuldade de largar alguns vícios, porque o nosso organismo começa a acostumar com ele, se torna dependente e a gente começa a sentir mal quando a gente para com aquele vício. Então é uma dificuldade, não é impedimento não, só dificuldade. Mas também tem aquela dificuldade da minha mente sendo ali empurrada para fazer aquilo que eu estou pensando por outras mentes. Existe a história daquele rapaz que saiu do serviço. Isso acontece com muita gente. Saiu do serviço numa tarde, sexta-feira, 5 horas da tarde, o sol estava rachando ainda quente, um calor danado. Ele veio para casa, aí passou na porta do bar, os caras sentados lá, o pessoal tomando aquela cervejinha gelada, está até congelada a cerveja, assim, até mofada, assim, o cara assim, não aguentou. Vou tomar uma cerveja dessa aqui, porque eu estou morrendo de calor. Vou tomar uma e vou para casa. Eu tenho que ajudar minha esposa no jantar, sei lá, tenho meus compromissos lá em casa, mas eu vou tomar uma, porque eu não estou aguentando de calor. Teve aquela ideia. Aí ele sentou lá no bar, lá 5 e pouco, 6 e pouco. Aí saiu de lá 3 horas da madrugada. Porque ele tomou 2 caixas. Por que isso acontece? Será que foi ele que tomou as 2 caixas? Muitas vezes ele chega lá e toma 2 caixas, ele vai tomar só água. Porque quem toma cerveja são as entidades que estão ao lado dele. E quando ele teve aquele pensamento, ele atraiu. A hora que ele teve aquele pensamento, ele formatou no plano espiritual aquela garrafa mofada de cerveja, vieram aquele bando de espírito para junto dele, na hora. Porque lá no plano espiritual não tem cerveja. Mas quem morreu com vício de bebida, não perdeu o vício não, continua com o vício. Então, a hora que viu aquela ideia, se juntou a ele e falou: vamos lá, meu amigo, estou contigo e não abro. E ele chegou lá, sentou, tomou uma. Aí Yasmin, toma mais outra, outra. E ele foi tomando a saideira, a segunda saideira, a terceira. Aí chamou um companheiro, sentou e tal. Só foi dar 3 horas da madrugada. E muitas vezes, do jeito que ele chegou, nem tonto ele ficou. Porque ele só tomou a água da cerveja, que a essência foi aspirada pelos espíritos que estavam tudo em volta dele ali. Por isso que ele tomou aquela poeira, porque eram muitos espíritos. Isso é o que acontece normalmente. Isso é um exemplo muito simples, que acontece no nosso dia a dia. Como o exemplo da cerveja, são outros vícios que nós temos, outras vontades. Não é vício que eu falo que vai denegrir a pessoa. O vício de tomar uma cerveja, você tomar uma cerveja gelada no calor, é uma vontade que a pessoa tem, mas o vício é quando você faz aquilo e vem em desequilíbrio. É o vício de comer. Você passa numa lanchonete, vê uma torta ali, você vai comprar um pedacinho daquela torta, mas você compra meia torta e come a meia torta, entendeu? Aí tem o vício de comer sem conseguir parar. Eu quis falar mal dos outros. Você encontra com um vizinho lá que gosta de falar mal, você senta com ele lá na porta de casa, você fica 2 horas sentado com ele lá conversando e não entra para dentro de casa, falando mal do outro vizinho, falando mal do outro. São esses pensamentos, são os que mais fazem mal para nós. São os que mais fazem mal. Porque hoje em dia a gente não pensa em matar ninguém, a gente não pensa em assaltar, a gente não pensa muito nessas coisas mais pesadas, porque nós já, como eu disse, já melhoramos muito na nossa caminhada, mas a gente pensa em comer demais, a gente pensa em tomar 2 caixas de cerveja, a gente pensa muitas vezes, se deixa levar, vamos assim dizer, pelo outro, pelo que o outro está falando, nos atrai. Porque a tentação, ela está dentro de mim. Ela não está naquele outro, não. O outro é só o motivo. O outro é a forma com que eu vou executar essas coisas que está me tentando. Mas ela está dentro de mim. Por isso que
eu tenho que dar esse combate a mim mesmo. Por isso, vigiai e orai. Porque se eu começar a ter vontade, essa vontade está lá dentro de mim, do meu coração, da minha alma. É porque eu sou um cara que tem o hábito de fazer aquilo. Por isso que eu estou atraído. Falar mal dos outros, se eu me sinto bem, chegar, encontrar com um vizinho falador e falar mal dos outros, é porque eu sou um cara falador, está lá dentro de mim. Então eu achei o espaço, eu me entrego. Então essa é a vigilância que temos que ter. Vigiar aquilo que me brota na mente. E se não for bom para mim, eu vou orar para que eu tenha força de resistir. Para que eu tenha força de mudar esse pensamento. Então ele brota, você corta ele, pensa em outra coisa. Para que aquilo não cresça, aquilo não dê força e te empurra para a atitude, para o ato. Que aí não tem mais jeito. Cometeu o ato, já pôs lá no prego lá do que tem que pagar mais uma dívida. E muitas vezes pesada. Juros altos, encarnações desperdiçadas. Então por isso que nós somos livres, somos, mas temos que ser responsáveis também. A liberdade, ela vem junto com a responsabilidade. Então nós temos que ter responsabilidade por aquilo que achamos que temos o direito de fazer. E se nossa intuição, nosso coração mostrar que aquilo vai prejudicar alguma coisa na natureza ou no meu irmão, no meu próximo, eu não tenho o direito de fazer. Eu tenho que repensar, usar de outra forma. Então essa é a reflexão que eu trouxe assim de momento para vocês, para nós, porque quem fala é o primeiro a precisar de estar ouvindo isso. Eu sempre ouvi isso. Espero que eu tenha contribuído para que vocês passem uma noite aí com muitas reflexões. Que Jesus abençoe a todos nós, que envolva o nosso coração e que a gente possa realmente ser responsável, porque ninguém pode nos impedir de pensar, a não ser nós, sendo responsável por aquilo que a gente deseja, que a gente quer. Boa noite para vocês todos. Muito obrigado. Agradecemos então aos homens, por ter trago o estudo para nós. Então somos livres, né, pessoal? Todo mundo livre, liberdade total, mas não é assim, né? Então, aí a reflexão, do Livro dos Espíritos, que traz para nós, capítulo 10, dá mais uma lidinha em casa, para entender melhor, essa explicação, que tem muita coisa ali ainda para ser lida, para ser entendida, Então, Livro dos Espíritos, capítulo 10, parte terceira. E na próxima semana, nós vai ser o estudo, continuando aqui as leis morais, vai ser a lei de justiça, amor e caridade, também no Livro dos Espíritos, questão 873, capítulo 11, tá bom? Então a fala final do Somente, falando da responsabilidade, e realmente a liberdade, ela anda junto com a responsabilidade e ela anda junto com o respeito. Então, andando junto, não tenho dúvidas que nós vamos fazer a melhor ação, o melhor pensamento, as melhores reflexões, vamos ter as melhores atitudes, caminhando paralelo aí com a responsabilidade e com o respeito, tá bom? Bom, nós vamos então fazer a nossa prece final, vamos ter então um passe. Quem for ficar para o passe, pessoal, pedindo para fazer a fila e ficar em silêncio, por favor, tá? Só uns recadinhos aqui. Nós temos aqui a orientação para o culto no lar. Quem ainda não faz, quiser entender como funciona, deixa o nome na recepção, a equipe aqui da Fraternidade vai entrar em contato e explicar direitinho como que é implantar esse culto cristão no lar, ok? Então temos também nas segundas e quarta-feira, temos atendimento fraterno. Da mesma forma, deixar o nome na recepção e aguardar aqui no salão. Às quarta-feiras já é orientação espiritual. Então deixa o nome na recepção também e aguarda aqui na recepção que vai chegar
né, esta orientação espiritual para quem fizer o pedido. E continuamos também pedindo, pessoal, para a montagem das cestas básicas, açúcar, fubá, leite, óleo, farinha de mandioca e arroz, para complementar a cesta, que as famílias assistidas aumentaram muito, e nós estamos aí realmente fazendo esse pedido. Inclusive, estamos tendo também, né, agora aos domingos, né, o pessoal está formando aí o grupo, acho que já está tendo o grupo já, né, Regina? Então já estão saindo aí também para fazer a campanha do quilo. Mas estamos ainda pedindo, né, quem quiser colaborar, quem quiser fazer, né, parte desse trabalho, né, só comparecer aqui, deixar o nome na recepção, que a gente vai fazer esse contato, tá bom? Então vou chamar o Walter para fazer a prece final com nós. Vamos fechar os nossos olhos e levar os nossos melhores pensamentos ao Mestre amado Jesus, e agradecemos a oportunidade recebida na noite de hoje pela palestra, possamos superar as nossas dificuldades, nossas adversidades, melhorando e aprimorando a nossa reforma íntima. Peço, Pai amado, para a purificação das águas frutificadas deixadas aqui na casa de Viramês, o livro de prece, todos aqueles que aqui deixaram, o plenitude físico, mental, moral, espiritual, possa alcançá-los, e aqueles que porventura não conseguiram colocá-los, possam estar mentalizando nesse momento, possamos retornar aos nossos lares, melhores que aqui chegamos. Pai nosso, que está no céu em toda parte, santificado seja o seu santo amado nome, venha a nós o teu reino de amor e de bondade, o pão, o corpo, do Espírito, dai todos os dias, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, na medida que também soubermos perdoar os nossos ofensores. Dá-nos força, coragem e resignação para superar as nossas adversidades, o teu poder, a tua glória para todos sempre. Assim seja. Boa noite a todos.